O que vem à sua mente quando a gente fala de métrica? É bem provável que o que vem à sua mente seja algo pedante, hermético, difícil de entender, erudito e aqueles montes de termos complicados. Sinérese, diérese, e sinalefa, e elisão, e decassílabo, e alexandrino, e cesura, e hemistíquio. Esse tanto de conceitos que, por um lado, são bem abstratos, são difíceis de entender, são difíceis de lembrar e são difíceis de decorar, principalmente para quem está começando a escrever poesia. E é isso que a maioria das pessoas pensa quando se fala em métrica. Mas a questão que a gente quer mostrar aqui é que a versificação é natural. E por a versificação ser natural, acaba que quem tenta entender ela por meio desse tanto de regrinhas acaba quebrando a cara e tornando as coisas ainda mais difíceis. Enquanto quem entende que a versificação, a metrificação é natural, por paradoxal que pareça, acaba entendendo de uma maneira muito mais prática do que quem tenta decorar cada uma dessas regrinhas. É isso que a gente quer propor aqui nessa aula, e é por isso que a gente vai entender isso, sobre como que a versificação é natural. Nós estamos fazendo versos o dia inteiro, pentassílabos, heptassílabos, hexassílabos, decassílabos e etc. Se você reparar, essa mesma frase que a gente falou aqui é um dodecassílabo, ou seja, um verso de 12 sílabas poéticas. Esse aqui, ó, estamos fazendo versos o dia inteiro. Estamos fazendo versos o dia inteiro. Se trata de um dodecassílabo. Então, essa é uma frase natural, não é uma frase que eu pensei antes de fazer assim, eu vou fazer aqui para exemplificar um dodecassílabo. Não, eu simplesmente pensei nessa frase e depois eu contei quantas sílabas poéticas que tinha. E a gente consegue perceber isso em vários exemplos. Por exemplo, nesses versos espontâneos, o que a gente entende é que, diferente do que acontece na poesia, que a gente geralmente pensa no que a gente vai falar e a gente pensa em qual métrica que vai seguir, em alguns casos, a gente faz ali versos isométricos, ou seja, um poema onde todos os versos têm a mesma quantidade de sílabas poéticas, como algumas pessoas fazem no soneto, por exemplo, em decassílabos. Diferente disso, o que a gente vê naturalmente é que esses versos vão surgindo. Um dia quente, tô caminhando na rua e eu decido parar numa lanchonete e eu falo assim, quero uma Coca Zero bem gelada. Ou então, você tá numa festa com amigos e vai ter que acordar cedo amanhã, então você diz, vou embora, não quero chegar tarde. Tem alguma coisa de diferente, de extraordinário sobre essas frases? Não, são frases bem banais. Mas se você reparar, as duas são decassílabos. Quero uma Coca Zero bem gelada, vou embora, não quero chegar tarde. Outras frases mais curtas, como por exemplo, bora beber uma dose, meu sapato tá apertado, comecei a namorar, são heptassílabos ou redondilhas maiores. Então você percebe como são coisas banais, são coisas naturais e que quando a gente joga uma luz em cima daquilo dali, quando a gente coloca sob a lupa, quando a gente coloca no microscópio, a gente entende qual que é o termo técnico para designar aquilo dali. Mas muito antes do termo técnico, aquilo dali já existia. E é interessante a gente perceber como isso está no nosso cotidiano para a gente entender como que a metrificação é natural. É muito fácil para a gente fazer esse tipo de verso, porque o Segismundo Spina, professor da USP, e a gente aprende bastante com o Segismundo Spina, ele disse que esse redondilho maior é uma frase normal de inspiração pulmonar. Então, naturalmente, as frases que a gente fala aqui no nosso idioma são heptassílabos, são frases em redondilho maior, frases de 7 sílabas poéticas. Significa que a gente só fala assim? Não, a gente fala frases diferentes também. Mas por ser um verso normal de inspiração pulmonar, é muito comum que a gente fale versos de 7 sílabas poéticas. Então, quando você pega ali um poema que está em 7 sílabas poéticas, ele é isométrico, ou seja, cada um dos versos tem 7 sílabas poéticas, a gente não está falando de nada extraordinário, nada que a pessoa precisou pegar ali uma calculadora e calcular como é que ela ia colocar e regular ali de uma forma milimétrica como que aquilo dali ia ser. Não necessariamente. Pode ser que tenha dado muito trabalho,
Mas é normal que a gente faça versos em 7 sílabas poéticas, porque esse é um verso normal de inspiração pulmonar. Então, simplesmente sai dessa forma. E isso é interessante da gente entender. Então, o objetivo desse curso é simples. Pegar essa sua habilidade natural de criar ritmo e te ensinar a usá-la de forma intencional na sua escrita. Você já sabe disso, você já tem essa capacidade. Intuitivamente você já faz versos. Só que você ainda não entende esses versos que você faz. E quando você vai escrever poesia, é como se você tentasse fazer de uma forma artificial. E a gente quer que você faça de uma forma natural. Então, bem assim, você já reparou como a gente está aqui falando e a gente está falando naturalmente. Só que aí quando liga a câmera, ou então quando você vai falar em público, de repente você começa a falar de um jeito muito engessado e muito mecânico. O que mudou? Você está falando naturalmente, então você tem essa capacidade. Então por que quando você está sendo filmado ou observado por muitas pessoas, de repente você começa a falar de uma forma engessada? É porque você ainda não descobriu como usar essa naturalidade a seu favor. E aí o olhar do outro, a ideia de que você vai ser julgado, o perfeccionismo, todas essas coisas vão tirando a sua naturalidade, tirando essa capacidade natural que você tem. E é o que acontece também na poesia. Porque quando você descobre que tem métrica, você acaba fazendo as coisas de uma forma artificial. E não é isso que a gente quer. A gente quer que você naturalmente consiga fazer isso e você já tem essa capacidade. E o que a gente vai fazer é simplesmente te ajudar a usar essa sua capacidade de uma maneira intencional. Pense nos ditados que a gente ouve desde criança. Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se você reparar, todas são heptassílabos, ou seja, redondilha maior. Então a gente está falando aqui de 2 versos. Aqui também a gente está falando de 2 versos. Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Por que eu dei essa ênfase no meio da frase? Porque naturalmente essa terceira sílaba poética se destaca. E isso é o que a gente chama de acento. Então o verso, cada palavra vai ter sua sílaba tônica. Mas no verso são só algumas dessas sílabas que se destacam. São as sílabas fortes e as outras são sílabas fracas. Então a gente vai ter bata, sílabas fracas, tim, sílaba forte, tinha, quando nasce. Então a gente tem 2 sílabas fortes e outras sílabas que não são fortes. Se esparrama pelo chão. De novo, água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. 7 sílabas poéticas e um acento ali na terceira sílaba. Geralmente é assim que funciona um redondilho maior. Ambos esses ditados são dísticos, ou seja, são 2 versos, são combinações de 2 versos, que foram perfeitamente construídos em redondilha maior. E aí você me pergunta, será que isso significa que o poeta, quando escreveu isso aqui, ele estava pensando assim, eu preciso fazer um redondilho maior, então preciso colocar um acento no terceiro? Não! Muito provavelmente simplesmente saiu assim, porque é natural que surge assim. E a cultura popular também tem muito disso. Aqui na foto tem a famosa dupla, Caju e Castanha, e os cantores e repentistas do Nordeste são um dos maiores versificadores de poesia. Então você vai pegar um vídeo de um repentista e você vai ver a forma natural como ele consegue não só lidar com a métrica, como também lidar com a rima e transmitir ideias dessa forma. Aí você chega em alguns desses repentistas e você pergunta assim, você sabe o que é um redondilho maior? Quando é que você faz a sinérese? Quando é que você usa a sinérese? Quando que você usa a sinalefa? Hein, com que frequência que você usa a elisão nos seus versos? Cara, é muito provável que ele não tenha a menor ideia de como te responder. E é natural, isso não é burrice da parte deles. Não é ignorância da parte deles em relação ao próprio ofício. Não, é simplesmente que é natural, é um ritmo. Então por que uma pessoa que está associada à música, que está associada à cultura popular, consegue fazer isso de uma forma natural e o poeta fica ali quebrando a cabeça e mesmo conhecendo esse tanto de regrinhas e manuais de versificação, faz um negócio totalmente cintura dura, que está travado. Por quê? Por não ter entendido que a versificação é natural.
É isso que a gente quer entender aqui. Então eles queriam versos metrificados e perfeitamente ritmados de improviso. É uma consciência rítmica que supera a de qualquer outro tipo de poesia. Da mesma forma, pense nos rappers em uma batalha de rima. Você assiste ali uma batalha de rima, é isso que acontece. Eles vão ali usar versos que são metrificados, mesmo que eles não tenham a menor consciência sobre quais são as regras, entre aspas, que regem esse tipo de metrificação. Então, no calor do momento, eles estão criando rimas e estão encaixando uma palavra na outra, formando ideias e por assim vai. A gente pega aqui essa música do Luiz Gonzaga, por exemplo, e se você vê ali logo o começo, não vou reproduzir aqui, mas no começo ele fala: eu te dei 20 mil réis para voltar 3.300, você tem que me voltar, e aí fica aquela discussão: 16.700, 17.700, 16.700, 17.700. Se você reparar, a gente também está falando de redondilho maior. Então, você vê que naturalmente isso está na cultura popular. E assim você entende que a versificação e a metrificação são atividades naturais dos homens, são atividades naturais que a humanidade faz. Mas por que é tão importante isso para a poesia? A métrica é uma das maneiras mais comuns de gerar ritmo num poema. E o ritmo é a alma musical do poema. O Alfredo Bose diz que o ritmo é um movimento que muda as coisas para depois reproduzi-la e em seguida modificá-las mais uma vez. O ritmo é parte elementar da poesia. O ritmo figura na melopeia, isto é, na qualidade musical do poema. Quando a gente fala de poesia, a gente tem melopeia, fanopeia e logopeia. Melopeia é a propriedade rítmica musical, fanopeia é a característica imagética, que não é necessariamente visual, tem vários tipos de imagens, mas a gente está falando dessa imagem, de formar imagens. E logopeia a gente está falando dos significados. Então, na melopeia, isso é capaz de hipnotizar o leitor, isso é capaz de colocar ele numa forma de imersão dentro do poema. A métrica tem esse poder, e isso faz parte da característica musical do poema, da melopeia. Então, por meio do ritmo, a gente consegue ver principalmente 4 efeitos. Ele encanta os leitores e os ouvintes, facilita a memorização de longos trechos de poesia, inclusive por isso nós decoramos com muito mais facilidade uma letra de música do que um trecho em prosa. Você não vai decorar um capítulo inteiro de um livro, mas com uma música, quando você conhece a letra dela, se eu falo as 2 primeiras palavras do primeiro verso, você lembra dela inteira. Então tem essa capacidade, a musicalidade. O ritmo cria uma atmosfera, por meio dele o poeta pode deixar um poema mais dançante, mais solene, mais agitado. Você vai reparar isso, por exemplo, ali no poema Ijuca Pirama, do Gonçalves Dias, como que a forma como aqueles versos estão colocados consegue te imergir dentro daquela cena que está sendo descrita. O ritmo concede à poesia um aspecto mágico e hipnotizante. Ele é capaz de encantar dessa forma, de um jeito hipnotizante. Que é inclusive por isso que muitas pessoas associavam isso à magia. Porque elas não entendiam do jeito que a gente consegue entender hoje, de uma maneira mais intelectual, a forma como isso acontece, e era considerado uma magia o que acontece dentro de um poema. Então a gente pode dizer que um ritmo regular tende a nos hipnotizar e nos dar a sensação de movimento, pois é uma coisa natural do ser humano. É natural a gente criar ritmos. Hoje a gente consegue entender isso através da ciência, mas em outras épocas não. Mas o que a gente vê é que mesmo intuitivamente a gente consegue ter essa percepção de como encantar o leitor através do ritmo. O ritmo preside nossa percepção do movimento em diversas atividades, dos golpes de um pilão aos passos de dança. A gente ouve um poema, quem conhece a poesia, está habituado a ler poesia, até fica batendo o pezinho ali quando lê aqueles versos. E aqui tem um exemplo que a gente pode dar no filme Wonka. Tem essa cena, os empregados estão lavando roupa e atuam de forma ensaiada. Então se a gente vê aqui, por exemplo, quando começa, olha só esse comecinho. To the mangle and you turn the giant handle, scrub, scrub. Then it's hung up really high until it's nearly dry, scrub, scrub. But when we
Viu que interessante? Eles estão usando a música para facilitar o trabalho. Até num dos versos eles falam assim: mas quando cantamos essa música, o dia não parece tão longo. Então, o ritmo, a música tem essa capacidade de tornar até mesmo uma atividade tediosa mais rápida, mais leve. E essa é a capacidade, isso a gente consegue procurar, por exemplo, sobre os cantos de trabalho. Aqui é um desses exemplos de cantos de trabalho de uma obra de ficção. Mas esses cantos de trabalho realmente existem. Em profissões repetitivas, a gente consegue ver isso surgindo naturalmente. Então, o movimento de seus corpos obedece a uma regularidade rítmica. Para manter essa regularidade, os empregados cantam músicas nas quais as sílabas fortes do verso coincidem com o tempo de seu movimento de trabalho. Essas sílabas fortes, esses acentos que a gente viu ali naqueles ditados populares, coincidem com as batidas ali no trabalho. E isso vai tornando isso aproveita o ritmo da música no trabalho e o trabalho no ritmo da música. Então o ritmo tem essa capacidade. E essa observação não é nova, não tem nada de revolucionário, as pessoas sabem disso há milênios. Nesse poema aqui, Os Ferreiros, do Théodore de Banville, o poeta se aproveitou da característica repetitiva daquele trabalho e embalou seu poema em um ritmo bem cadenciado. Vamos ver isso aqui, esse exemplo de poema do século XIX? Meu irmão João, irmão Tiago, sopra o fogo, golpeia o ferro, ferro grosseiro que a fornalha cobre com seu negro agasalho, que até o final da batalha trema e gema sob este malho. Ao sofrer tua transformação, tu sairás ainda escuro da ardente rosa fundição em meia feixe de ouro puro. Depois será o rude arado, e espalharás em tuas gretas loura ceifa que tem saudado coroalado de borboletas. Tu serás dos que se consomem, corcel sem medo e aterrador, que em seus flancos leva um homem de carvão rubro e de vapor. De novo, a gente vê o ritmo sendo usado no trabalho, associado ao trabalho. Agora, nesse poema que a gente consegue entender aqui. Então, perceba que quando você entende a arte de versificar em todos os seus aspectos, seja em termos de métrica, em termos de ritmo, aliterações, inúmeros outros efeitos e técnicas, você adquire o poder de hipnotizar o leitor, de sugerir intencionalmente significados que adicionam ao verso novas camadas de significado. Você não significa em um poema só pelo que você está dizendo. Você também significa pelo ritmo. É o que você vai ver em Juca Pirama, por exemplo, do Gonçalves Dias. Então ali não é só a questão de estar falando sobre os timbiras. Não é só o caso. A questão é de reproduzir o som de tambores para representar esse povo também através do ritmo. Então olha só quanta coisa que acontece ao mesmo tempo em um poema só quando a gente percebe o ritmo. Quando a gente vê a obra do João Cabral de Melo Neto, por exemplo, ele vai pelo lado contrário. Ele usa o ritmo não para hipnotizar o leitor, mas para quebrar esse ritmo de tal forma que o leitor preste atenção em cada uma dessas palavras quebradas que ele está colocando ali no verso. Então o ritmo pode ser usado para diversas formas. Você pode pegar ali um poema e você hipnotizar o leitor até certo ponto e de repente quebrar isso para ele prestar atenção em determinada frase, em determinada palavra que você colocou ali. Você consegue fazer isso. Mas para isso você precisa ter uma consciência sobre o que está acontecendo. Então olha só, a versificação é natural, você fala esses versos de uma maneira natural e você pode usar intencionalmente dentro do seu poema. E com consciência, você vai usar a intencionalidade desses versos naturais para carregar o seu poema de significado. É isso que você vai fazer dentro de um poema. Dominar a versificação não é sobre seguir regras. Não é a questão de você pegar lá o livro do Olavo Bilac, do Guimarães Passos, você ler ele inteiro, ou então de você pegar a Nova Gramática do Português Contemporâneo do Celso Cunha e Sintra e você decorar tudo aquilo que está escrito ali. Não é esse o caso. O caso é de você entender como que isso acontece naturalmente para, a partir daí, quando você vê as regrinhas, você já conhece como que isso acontece. E aí essas regrinhas não são regrinhas, elas são simplesmente nomes que estão sendo dados a esse efeito para facilitar a comunicação entre um poeta e outro. É isso que a gente vai aprender.
É muito mais sobre ter parcialmente o controle sobre o efeito que o seu verso causa. Você pode escolher hipnotizar com a música ou pode escolher despertar com a quebra, como João Cabral de Melo Neto. E é justamente aqui que muitas pessoas se perdem, de duas formas principais. Então, olha só, o poeta iniciante, o leitor iniciante de poesia, querendo aprender mais sobre esse domínio da forma, em um primeiro impulso busca um livro de regras, um tratado de versificação. O resultado dessa busca é variado, mas dá pra gente destacar dois. O poeta ou leitor iniciante de poesia abre o tratado de versificação, vê dezenas e dezenas de regras, se assusta e decide não mais aprender aquilo. Ou porque é muito difícil, ou porque acha que todas aquelas regras vão engessar sua poesia ou leitura. Então ele despreza a métrica porque ele pensa assim, não, mas isso aqui vai tirar minha naturalidade, eu gosto de espontâneo. E ele não percebe que dá para ser espontâneo usando a métrica. E, num segundo caso, o poeta abre o tratado de versificação, lê de capa a capa e decora todas aquelas regras. Ele vira um especialista na metrificação, mas perde toda a naturalidade. Então ele vira só um nerd ali de métrica e não consegue fazer isso de uma maneira natural. Ele deixa de ser um poeta e passa a ser um versificador, escrevendo os poemas mais vazios possíveis. O nosso objetivo é que você não seja nenhum nem outro. Nem que você despreze a métrica, nem que você vire um bitolado da métrica, um nerd de poesia que não consegue fazer poesia de uma forma natural. A gente quer que você tenha consciência disso tudo e faça poesia de uma maneira natural. Mas para isso, você precisa entender de uma vez por todas, de uma forma definitiva, que quando se trata de métrica, os tratados de versificação vão sempre ser feitos depois que o poeta faz essa metrificação de uma maneira natural. E para você entender cada um desses aspectos e conseguir unir esse conhecimento para fazer poesia de uma forma natural, é que a gente criou esse curso e por isso que a gente quer que você preste atenção a cada uma dessas aulas. Eu espero te ver nessas aulas e eu espero que você compartilhe com a gente as suas dúvidas, o que você escreve, como você tem aplicado esse conhecimento, que assim a gente vai aprendendo junto e participando dessa jornada.